Pai, obrigado por essa noite, obrigado pelo Teu Santo Espírito que está aqui. Deus, é uma honra tão grande, tão tremenda, estarmos reunidos para ouvir a Tua voz. Tantos lugares nesse momento onde a palavra ela é perseguida e lacrada, e pessoas não podem ouvir. E aqui, Senhor, nós temos a liberalidade da mensagem. Podemos ouvir em qualquer lugar, inclusive online, apertamos, desapertamos, escolhemos o que ouvir. Deus, isso é maravilhoso e nós Te louvamos, porque nós temos essa graça de receber a palavra, porque é a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos fortalece, é a palavra que nos orienta, e é a palavra que gera fé, porque sem fé ninguém consegue Te agradar. Então nós pedimos nessa noite que essa fé seja uma fé tão doce e genuína, que faça com que os céus se abram e tudo aquilo que o Senhor tem prometido para nós, Senhor, se torne uma realidade, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus por isso, amém. Então eu quero pedir para você aumentar o seu nível de expectativa em Deus, porque eu não tenho dúvida de que Deus tem algo novo para você no dia de hoje. Se você chegou até aqui, você não chegou à toa. Se você veio para esse ambiente, é porque você crê que Deus de alguma maneira vai falar com você. E eu quero garantir para você que a nossa expectativa em estar se preparando, orando e ouvindo de Deus sobre o que compartilhar contigo, é porque nós sabemos que Deus nessa noite pode mudar radicalmente a sua vida e a sua história. Amém? Então eu quero que você aumente o seu nível de expectativa e deixe Deus falar contigo. Abra o seu coração. Somos uma igreja que cremos nos dons do Espírito, na manifestação do Espírito, na atuação angelical, nos céus abertos, na manifestação da glória de Deus. Então nós esperamos a qualquer momento que, enquanto estamos reunidos, Deus se manifeste e nos toque. Aleluia! Então, nessa noite, eu tenho preparado algo. A gente está na série, uma série um mês inteiro, e estamos chegando, hoje é o último final de semana do mês, né? Nós estamos no último final de semana do mês, e é a última ministração sobre honra, pelo menos dentro dessa série. Então, honra, nós temos entendido que o significado, ou a essência da palavra honra, tem a ver com valor, como valorizar pessoas, como valorizar a Deus, como amar a Deus, como amar os nossos pais, a nossa liderança e os nossos irmãos. E a mensagem de hoje é uma mensagem que para mim eu considero um tanto que forte. Forte no sentido, de repente não é uma palavra longa, porque não vai ser, mas é forte no sentido do que vai ser abordado. Hoje eu quero comentar com vocês sobre um tema ou um conceito que tem a ver com ação e reação. Nós às vezes não compreendemos esse conceito porque nós não paramos para pensar que cada um de vocês que chegaram hoje à noite receberam de Deus sementes na sua vida. Eu quero que você tenha em mente que ações, isso é, tudo que você faz, tudo que você oferece, tudo que você fala, os seus gestos, os seus pensamentos materializados são ações. E todas as ações são sementes que Deus colocou na sua vida e em suas mãos. Ao longo da vida, nós recebemos muitas sementes que estão em nossos bolsos, estão guardadas conosco. E nós temos sempre uma oportunidade de semear, nós temos sempre a oportunidade de plantar. E que tipo de sementes são essas que Deus nos entregou? A primeira coisa que eu quero que a gente vá guardando em nossa mente nessa noite é que todas as sementes que Deus nos entrega são sementes de vida, são sementes para esperança, são sementes que têm a ver com a fé, são sementes que têm a ver com liberdade, com o seu reino. Deus não nos entrega nada que seja maléfico, Deus não nos entrega nada que seja maldito, porque tudo que Ele coloca em nossa mão é bom, porque o Deus que a gente serve é um Deus extremamente bondoso, Ele é um Pai de amor.
Como eu posso esperar de um pai, que é um pai de amor, que ele me entregue algo que possa danificar, destruir ou arruinar a minha vida? De maneira alguma. Tudo o que Deus faz por você é bom e é muito bom, porque a bondade está no coração dele. Um dia aquele jovem chega cansado, e o seu irmão gêmeo, que era conhecido como Jacó, e Jacó tinha o significado do seu nome como trapaceiro. Então a gente já não esperava muita coisa boa de Jacó, né? Afinal de contas, o cara que nasce com o nome de trapaceiro, e você vai ouvi-lo, o negócio não é tão legal. Mas enfim, Jacó sabia como fazer qualquer coisa para tirar proveito de alguém. Esaú era inocente e ao mesmo tempo ingênuo. Inocente porque ele não estava preocupado de fato com aquela herança. Então a gente vê uma inocência. Mas ingênuo porque ele sabia que ele era herdeiro, e ele estava prestes a fazer algo que ia determinar os próximos anos até o final da sua vida. A ingenuidade pode aniquilar o seu futuro inteiro. A palavra nos pede para ser prudentes. A palavra nos pede para sermos pessoas que pensam, que têm inteligência, para que a gente não se meta em qualquer coisa, e com isso que a gente se meta, a gente coloque uma corda em nosso pescoço. A gente precisa ter sabedoria, precisamos ter cautela, como agir, porque a inocência, ela é inerente da criança, no sentido de, cara, eu aceito qualquer coisa, eu faço qualquer coisa, eu acredito em qualquer coisa. Isso para a criança é natural, mas para nós que somos adultos, quando isso acontece, nós estamos sendo ingênuos, e a ingenuidade, ela pode ser um perigo na sua vida. Tem alguma área que você está sendo ingênuo? Tem alguma área que você está ouvindo o próprio diabo ou pessoas fazendo coisas e você não se dá conta de que isso pode ser uma grande armadilha na sua vida? Pois bem, Esaú, ele chega, e o irmão, conversando com a mãe o incentivou e disse: filho, olha só o papel dos pais. Filho, o teu irmão, ele tem direito a essa herança, mas Deus deu uma promessa, e na promessa de Deus dizia que você iria ser abençoado. Esse é o grande ponto, porque Jacó sabia que ia ser abençoado, a mãe sabia que Deus iria abençoar Jacó, mas em nenhum momento Deus disse: vá atrás da bênção com as suas próprias mãos e faça da sua própria força o seu sucesso. Em nenhum momento Deus disse isso. Jacó tentou conquistar a bênção por ele mesmo. Eu quero que a gente grave esse ponto de uma maneira muito especial. Se Deus te deu alguma promessa, se Deus te deu algum sonho, se Deus te revelou algo, se você tentar usar o teu momento e a profecia e a promessa para você fazer acontecer, você corre o risco de meter os pés pelas mãos e destruir tudo. O alvo de Deus não era que Jacó fizesse aquilo. De fato, porque havia uma palavra liberada, e Deus é Deus de palavra, Deus é Deus de compromisso. Deus havia liberado um compromisso e uma promessa, então Deus cumpriu. Mas a ação de Jacó não foi boa, e ele sofreu, e sofreu muito. Durante muitos anos ele viveu no deserto. E por que ele foi para o deserto? Porque um dia, quando o irmão volta, ele fala para o irmão: e aí, está cansado? Cara, eu estou muito cansado, eu não estou aguentando mais, eu estou extremamente exausto. Eu posso fazer para você, sabe aquele guisado especial que você gosta, lentilhas, e eu coloco uma carne de cordeiro? Você faria isso por mim? Claro, eu sou teu irmão, Jacó, você não me conhece? Claro que eu faria isso por você. Foi ingênuo. Então tá, e o que é que eu tenho que fazer para isso, Jacó? Nada. O papai não vai colocar a mão na tua cabeça e liberar uma bênção? Não somos irmãos, não somos da mesma casa? Libera sobre mim. Deixa ele colocar a mão sobre mim. Mas Jacó, essa é a minha bênção. Então tá bom, esquece a sopa. Tá, cara. E ele pensou: é só uma bênção. Gente, não é só uma bênção. Era a bênção da vida dele, era o direito de primogenitura, não era qualquer coisa. O momento de cansaço, acoplado à ingenuidade, fez com que ele abrisse mão de algo tão precioso e tão grande. De algo tão precioso e tão grande. De algo tão precioso e tão grande. Aquele Esaú ficou esperando
Jacó preparar a sopa, e ele veio com a sopa, e Esaú comeu que lambuzou, e no final das contas, agora ele tinha passado o direito para Jacó de receber aquilo que era dele. Jacó teve que enganar o pai também, teve que se vestir de Esaú, colocar o cheiro de Esaú sobre ele. Preste atenção, as pessoas que não são autênticas, elas vão muitas vezes precisar da imagem, ou do nome, ou da identidade de outro, para que elas possam se passar como se fosse o outro. Eu acho isso tremendo em Deus, porque Deus, Ele não quer que sejamos uma cópia, porque Ele não nos abençoa, porque o outro é especial e eu faço igual o outro canta de uma maneira e eu canto igual, então cara, eu vou cantar igual e vai dar certo. Não, Deus ama você e Ele abençoa você, porque Ele colocou uma unção e uma identidade específica em você. O que você é, conta para Deus. Somos únicos e somos autênticos, não temos que nos parecer com ninguém. Só que quando a gente vive para trapacear, para enganar, como Jacó fez, a gente tem que usar de ardis e de meios para tentar ser algo que nós não somos. Mas ele conseguiu o que ele queria. E o meu ponto aqui é: saiba quem você é e saiba controlar os seus impulsos. Nessa dinâmica da ação e da reação, a base para a gente viver de uma maneira honrosa na nossa vida e colher os benefícios dessa cultura da honra é entender que nós não precisamos imitar a ninguém. Meu irmão, ô Ivan, você é o que Deus diz que você é e ponto final, cara. Franco, tem uma unção na tua vida, é uma unção única. Ômega, ninguém se parece com você e nunca vai se parecer. Nós somos únicos diante de Deus, e Ele tem em nós, e Ele tem para nós um ministério, um dom e uma vida específica que Ele desenhou para nós. Por que eu vou tentar viver a vida de outro? Esse é o grande problema das pessoas que vivem frustradas o tempo todo. Elas estão sempre olhando o que os outros são, o que os outros têm, e elas esquecem de valorizar o que elas são, e elas esquecem de valorizar o que elas têm. O seu dom foi único quando Deus colocou na sua mão. Tem coisa que você faz que os outros podem imitar, mas ninguém faz tão bem como você faz. Ninguém fala, ou ninguém canta, ou ninguém age do jeito que você age. Tem algo em você que é único, e você precisa entender quem você é. Você não precisa mendigar amor, você não precisa mendigar atenção, seja você. Ao invés de esperar que os outros sejam, que os outros façam, ao invés de criticar e de ficar cobrando, comece você a agir, comece você a ser o que Deus deseja que você seja. Tem pessoas que é de abraço. Quem é de abraço aqui, que gosta de abraçar? Ótimo, vou pedir a Deus para dar um batismo desse, porque todo mundo aqui gosta de abraçar, porque abraçar é maravilhoso. Mas olha só, pessoas que gostam de abraçar, elas chegam e elas abraçam. Esses dias eu encontrei um rapaz no shopping, um irmão, e eu cheguei lá, eu fui abraçar ele, e ele me abraçou assim, ó. Ele gosta muito de mim, mas é dele. Opa! Aí eu cheguei mais perto, ele, opa, fez assim mesmo. Aí eu segurei no ombro dele, e ele conversando comigo, fazendo com o ombro assim. Eu falei, tá bom, eu entendo que ele não é de abraço, não é de toque. Mas sabe de uma coisa? Você que é de abraço, não fique inibido porque alguém não gosta de abraço. Cara, abraça, abraço restaura, abraço compartilha do coração, compartilha do amor, seja autêntico nisso. Se você gosta de conversar, conversa. Se você gosta de ficar calado, então fica calado. Mas de alguma maneira, quando você se torna quem Deus gerou você para ser, você abençoa o corpo. E nós precisamos que cada pessoa seja quem é. Nós precisamos que cada pessoa viva como é. Tem aqueles que são os mais ranzinzas, né? Que tudo que a gente fala, mas até esse é legal, cara, porque se tudo for, fica chato. Tem que ter o cara ranzinza, tem que ter o pensativo, tem que ter o extrovertido, tem que ter aquele que gosta de gargalhar, tem que ter o palhaço, mas tem aquele que fala, o cara já passou do limite. Então, de alguma maneira, nós estamos entendendo que nessa diversidade do reino de Deus, na casa do Senhor, Deus já plantou sementes únicas dentro de nós, e nós precisamos fazer uso dessa semente. Mas vamos lá, porque saber quem nós somos é esse ponto, e controlar os impulsos. Quando você não sabe quem é, geralmente você
deixa os teus impulsos à flor da pele, e qualquer apelo fútil te captura. O irmão, e aquilo, irmão, vamos fazer. Aí o outro chama, irmão, isso aqui, vamos fazer. É antagônico, um para um lado, outro para o outro, duas coisas completamente diferentes, mas eu vou porque eu quero estar envolvido em tudo, eu quero fazer de tudo. E deixa eu falar uma coisa para você, quando a gente tenta abraçar o mundo com dois braços só, termina que a gente não consegue, se cansa e se frustra. E quando a gente tenta fazer tudo, a gente vai deixar de fazer tudo de maneira perfeita. Podemos até fazer um pouquinho de cada, mas a gente não faz de maneira perfeita. Precisamos controlar os nossos impulsos. O que seriam impulsos? Vamos dar um exemplo que é a coisa mais clássica. Quem trabalha com vendas aqui vai saber muito bem. E quando você trabalha vendendo, você sabe que vendas é meramente um impulso. A pessoa que compra, se ela não tem aquela personalidade muito segura, cara, ela compra pelo impulso. E brasileiro é assim. Brasileiro compra para ajudar. Você se arrebenta, você se mata, mas o vendedor chega para você, cara, eu preciso bater uma meta. E falei, se ele sabe que você é crente, falei com Deus hoje de manhã e Ele ouviu o meu clamor, mandou, é um irmão, me ajuda, olha o meu produto, e você não queria, não podia, mas você é incontrolável nos seus impulsos, e aí você fala, tá, toma, bota no cartão, passa um cheque, faz o que for, vamos fazer o negócio, e você faz para ajudar o outro, você faz para ajudar o outro. Então o pastor está dizendo aí, está lançando uma nova doutrina, que ajudar o outro não é bom. Não, de maneira alguma. Mas vocês que me conhecem sabem que o princípio da palavra é: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Como que eu vou amar o outro ficando numa situação complicada, extremamente complicada, para tentar ajudar alguém? Eu não ajudei. Você quer ajudar o outro, você ajuda de uma maneira que você permaneça bem, para você continuar ajudando. Isso é, às vezes uma palavra de conselho, às vezes uma palavra de incentivo, de direcionamento, é muito melhor do que o dinheiro, muito melhor do que uma compra, muito melhor do que algumas coisas. Esse impulso que nós temos naturalmente, de fazer tudo de supetão, faz com que muitos de nós percamos o direito da nossa primogenitura, isso é, as bênçãos, as promessas que Deus tem dado para nós. Quantos de vocês que estão aqui sabem com clareza que você já perdeu muita coisa de Deus, porque você ouviu Deus falar e daqui a pouco aconteceu uma coisa e pelo impulso você deu um passo? Controle os seus impulsos, porque tudo que você faz, cedo ou tarde vai retornar para você. Toda ação gera uma reação. A reação de Esaú foi a sua ingenuidade, a semente da ingenuidade. Ele poderia ter sido ingênuo com relação ao mal, com relação ao pecado, mas ele precisava ser astuto com relação ao irmão, aos ardis do irmão, a maneira como o irmão estava falando. Aquilo poderia, cara, ele era para ele ter pensado antes, ele não pensou. E quando você não pensa, toda a sua vida padece. Está na hora de entender, meu irmão, que Deus está querendo gerar essa cultura em nós. Nós temos que estar bem em todas as áreas da nossa vida, para que a gente seja bênção para o próximo. Honrar a Deus significa também honrar o templo dele, honrar a nossa vida, a nossa integridade, cuidar de nós, da nossa família, para que pessoas possam vir até nós e elas sejam restauradas e cuidadas. Ele está nos chamando todos aqui a se levantar hoje e a se posicionar diante dele, dizendo: Pai, eu não quero ter um impulso do meu coração, simplesmente eu quero ouvir o teu Espírito Santo, eu quero fazer a tua vontade. O que é que um pai fala para um filho quando o filho faz o contrário? Me desobedeceu. E desobediência é o quê? Desonra. O filho fez o contrário, desobedeceu. Você fica triste, você sabe, cara, infelizmente tu vai ter que passar por uma consequência aí, porque você errou. Foi tua decisão, foi tua escolha. E o interessante é que o filho faz, ele às vezes passa por algumas coisas, o pai vai lá, abraça e cuida dele. Deixa eu dizer uma coisa, às vezes acontece assim também com Deus. Nos nossos impulsos. Não deveria ter começado um relacionamento. Aí começou o relacionamento. Agora eu vou acabar o relacionamento. Aí acaba o relacionamento. Eu caso, aí descaso. Eu compro, aí descompro. Tudo isso que a gente faz por impulso, sem perguntar ao Espírito Santo, é uma desobediência.
E se nós estamos falando de honra, e se nós queremos colher essa reação, ou ter esse retorno abençoado, nós precisamos entender que honra tem a ver com valorizar o que Deus diz. Cara, não dê um passo se Deus não está te mandando dar um passo. Não faça o que Deus não está te orientando a fazer. Nem tudo que o seu coração sente é Deus. Seja maduro para pedir confirmações. Seja maduro para ouvir o ambiente. Seja maduro para ouvir pessoas. Seja maduro para buscar conselhos. E saiba de uma coisa, quando tomar uma decisão, saiba, por menor que ela seja, toda decisão que eu tomo tem um peso muito grande lá na frente na minha vida. O que é que você vai fazer que tem a ver com você e que Deus ainda não te confirmou? Cuidado com os seus impulsos, porque um momento de um passo em falso pode tirar você dessa projeção de uma assunção em Deus, de um crescimento em Deus, e Ele está dizendo: eu amo você demais. O segundo ponto, e os dois são mais rápidos do que esse. O segundo ponto é: toda ação gera uma reação. Portanto, pense muito bem antes de agir. E pense ainda mais antes de reagir. Porque a ideia e a tendência que nós temos está em Mateus capítulo 13, se você quiser abrir, do versículo 31 ao versículo 32. O Evangelho de Mateus capítulo 13, do versículo 31 ao 32. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das plantas, e faz-se uma árvore de sorte que vem as aves dos céus e se aninham nos seus ramos. Mateus capítulo 13, versículo 31 e 32. O que Jesus estava falando com os discípulos era sobre um conceito do reino de Deus. E o reino é tão amplo que, se você for ler esse capítulo 13, você vai ver várias passagens que ele diz assim: e o reino de Deus é semelhante, o reino de Deus é semelhante. E eu peguei esse ponto, porque ele está falando de semente. Ele está dizendo que o reino de Deus é semelhante a um homem que tem sementes de grãos de mostarda. E o que é que o grão de mostarda significa na palavra? Fé, certo? Sim ou não? Então, grão de mostarda significa fé. Cada um de vocês tem uma porção de fé no seu coração. Ninguém aqui é incrédulo totalmente. Você pode ter uma fé baixinha, pequena, mas você tem fé no seu coração, porque Deus plantou. E ele estava ensinando que o reino de Deus tem a ver com isso, como um homem que tinha uma semente de um grão de mostarda. E esse homem era dono desse grão de mostarda, e ele resolveu plantar esse grão de mostarda. Ele está falando, se a gente está relacionando o grão com a fé, com o sentido, ele estava plantando fé. E aí a palavra diz que esse grão é tão pequeno, mas tão pequeno. Alguém aqui já viu o tamanho do grão de mostarda? Cara, uma vez até pensei assim, antes, quando eu não entendia bem essa passagem: caramba, rapaz, se o grão de mostarda é desse tamanho, e quem tem uma fé do tamanho do grão de mostarda manda um monte se mover para o outro lado, e o monte vai, e eu mando, o monte não vai, e a minha fé é menor do que aquilo ali, é um átomo, um negócio microscópico. Como que é isso? Mas depois eu entendi que a fé não tem a ver com tamanho. A fé tem a ver com uma convicção, por menor que seja. Quando você anda em direção àquela convicção, é onde as coisas acontecem. Porque esse versículo diz: se você tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda e falar ao monte, saia e se mova, o monte vai se mover, não por causa do tamanho da sua fé, mas porque você correspondeu com ela. Então Jesus estava dizendo aqui: o reino dos céus tem a ver com um homem que tem uma semente de um grão de mostarda, e ele a plantou no solo. E quando ele plantou no solo, ela cresceu e deu muitos frutos, a ponto de ficar tão alta que as árvores vinham e fez ninho sobre essa árvore. Preste atenção nesse ponto, porque Jesus estava dando uma lição extremamente importante, eu creio que vai abençoar a sua vida hoje. Essa lição que ele estava dizendo era: toda semente é única, mas quando ela é plantada e ela cresce na árvore e ela dá fruto, ela gera muitos frutos.
E a Anne fala sempre sobre isso. Esses frutos, eles têm muitas sementes dentro dele. Se eu planto o que é ruim, eu não só vou colher uma maldade que eu fiz, eu colho uma árvore inteira de maldade. E aquela árvore produz em várias estações do ano, durante muitos e muitos anos. E parece que quanto mais miserável é o negócio da semente que eu plantei, mais os frutos vão dando, porque árvore ruim, querido, dá o tempo todo, dá o ano todo. Tem mato aqui, querido, que não tem estação, espinho terrível, você pisa e você, esse negócio não morre não tem a fase dele, não é eterno. É eterno, até o fogo do céu vir destruir. O ponto que Jesus estava falando é, você precisa ser uma pessoa que sabe que essa cultura de honra é tão importante, que todas as vezes que você honra alguém, você colhe honra. Todas as vezes que você honra uma pessoa, isso é, você respeita e você valoriza a vida dela, você colhe honra. Porque se você semeia o que é mal, você vai colher o que é mal. Mas não só isso, você vai ter uma colheita, uma safra muito grande de maldade. Então se a gente planta, passa pessoas para trás. Se a gente mente acerca de pessoas, se a gente julga pessoas, se a gente maldiz pessoas, se a gente engana, se a gente é mal com aquela pessoa porque a gente simplesmente não foi com a cara dela, pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos, mas aqueles frutos virão e eles vão alcançar a sua vida. E o meu ponto é, como fazer então quando alguém chega diante de mim e alguém faz o mal comigo? Quantos aqui já padeceram injustiças? Tá, alguns, né? Só levanta uma mão mais alto para saber que vocês estão comigo aqui. Beleza, a maioria já padeceu algum tipo de injustiça. Alguém foi preso porque a mulher resolveu dizer que era esse irmão aqui que tinha roubado ela, mas o irmão estava na igreja, não quero saber, o meu testemunho, depois você prova lá, e ele foi preso. Isso é uma injustiça. Alguém falou que eu fiz uma coisa que eu não fiz, e eu não consigo provar, isso é uma injustiça. Alguém fofocou de mim, dizendo que eu estava fofocando de outro, isso é uma injustiça. Enfim, todos nós já fomos injustiçados, de alguma maneira. A minha pergunta é, quantos, não precisa levantar a mão para essa, mas quantos já cometeram alguma injustiça também? Porque a gente é muito mais propenso a se colocar no lugar de vítima e dizer, pô, me feriram, falaram palavras duras comigo, o irmão me caluniou, e quantas vezes eu reagi da mesma maneira? Pense antes de agir e pense muito mais antes de reagir, porque esse é o nosso ponto aqui. Se nós temos uma semente que vai dar muito fruto, eu preciso prestar atenção. As pessoas nem sempre vão ser bondosas ou generosas comigo. As pessoas nem sempre vão ser verdadeiras, fiéis ou leais comigo. Mas o que ela faz não me diz respeito, o que diz respeito é o que eu faço. Se ela está querendo semear o que é mal, deixa ela semear o que é mal. Mas se ela semear o que é mal em uma terra boa e fértil, o que é bom destrói o que é mal. Se ela me caluniou e eu recebo a calúnia e eu também começo a falar dela, significa que a minha terra era tão ruim quanto a dela. E eu começo também a reagir, isso é, ela plantou uma semente, eu pego a dela junto com a minha, já planto 2, já o dobro. E essa luta nunca para. Tem pessoas que vivem a vida inteira em função de destruir pessoas, em função de aniquilar pessoas. Relacionamentos são destruídos porque eu acho que ele deveria pensar assim, eu acho que ele deveria ser assado. Presta atenção. Tá tudo bem? Ah, tá, olhando, sei. A bateria? Tá. Não, tá tudo bem. Tudo bem. Então preste atenção, a gente vive o tempo todo em função de tentar provar que somos bons. Você não precisa provar, você só precisa viver, você só precisa agir. Meu irmão, ame, proteja pessoas, seja leal com pessoas, cuidado com os teus relacionamentos, a começar de casa. Sabe uma coisa, a coisa mais estúpida que existe, tem um ditado, e você talvez concorde ou não comigo, mas tem um ditado que fala assim, ó, eu bati em você, eu xinguei você, bati no sentido de empurrar, eu falei palavras ásperas, porque você é que está perto de mim, e os que eu mais amo, é os que eu mais descarrego. Mas que estupidez é essa?
Eu vou descarregar na pessoa que me dá apoio, na pessoa que me sustenta, na pessoa que está comigo o tempo todo. Pelo amor de Deus, eu vou descarregar no diabo, vou mandar ele para a China, para a China não, para o inferno, para onde for. China é maneira de falar, os chineses me perdoem, ainda bem que não tem nenhum chinês. Oh, me perdoe, eu não quis falar dessa maneira, tá? Eu vou mandar o próprio diabo para o inferno, mas preste atenção, se a minha esposa está do meu lado, e o Franco me aperreia o tempo todo, na rua, durante o dia, me ligando, me perturbando. Aí eu chego assim em casa, a Anne fala: meu irmão, tudo bem? Ah, por favor, não aguento ouvir a tua voz. Ela não fez nada, quem fez foi o Franco. Maneira de falar também, tá? Ele nem faz isso. Quem fez foi o Franco, não foi a Anne. Então as pessoas que estão perto de você, são as pessoas que principalmente devem receber o melhor de você. Invista em quem está perto. Não reaja com a mesma moeda. Quando alguém fizer algo contrário contra você, reaja de uma outra maneira, como Jesus disse: cara, bateu no rosto, dá o outro lado. É assim que a gente gera essa cultura de honra. O terceiro ponto é que nós devemos semear as sementes do reino. E se nós fizermos isso, nós vamos promover um tsunami de uma reação de bondade e justiça. E é esse ponto, para concluir, que eu quero que a gente entenda. A nossa visão como igreja é ter uma cidade transformada. E a única maneira que a gente vai ver uma cidade inteira transformada e rendida a Jesus é quando essa cidade ou essa geração for restaurada. Então nós cremos no poder da restauração. E a restauração, ela só acontece quando nós temos o amor de Deus em nosso coração. Então eu creio que se uma pessoa aqui se levantar e entender essa cultura da honra, você vai contagiar a todos que estão aqui. Se uma pessoa entender isso no seu ambiente de trabalho, na sua escola, você vai contagiar a todos lá. Às vezes a gente está querendo que as coisas aconteçam da noite para o dia. Eu lembro uma época que Deus me deu uma palavra, eu falei: poxa Deus, então vai se converter 1000 e tantas pessoas, então eu quero essas 1000 e tantas pessoas. E a gente estava, só que existe um trabalho para isso. Ainda não se converteu essas 1000 e tantas pessoas que eu esperava que se convertesse quando eu era mais jovem. Eu não vi, pelo menos eu não vi, através da minha vida. Mas olha só uma coisa, a gente tem a vida inteira para semear, a gente tem a vida inteira para transformar. O objetivo é sermos fiéis no pouco. Porque Deus não nos leva para o muito se a gente não estiver sendo fiel no pouco. Deus não nos leva além. Não adianta você pedir por mais revelação se você não está cumprindo a revelação de hoje. Ah, pastor, mas tinha que estar mais movimento, tinha que ter mais unção, mais poder, mais glória. A gente tinha que estar todo mundo flutuando. Chegou na igreja, caiu. Cara, eu creio que um dia vai chegar isso, mas ainda não é o tempo. Sabe por quê? Porque a gente ainda não está preparado. A gente ainda está construindo o ambiente para a cidade. Eu preciso entender que o pouco que eu faço gera um tsunami de uma reação de bondade e amor. Esses dias um homem estava a gente estava conversando com a Carol e o Ramon, na esquina ali de casa, uma padaria, tendo uma conversa muito boa. E daqui a pouco vem um senhor, cara, e ele cruza preferencial e bate no carro do homem. Eu até achei que ele tinha desmaiado, porque ele saiu dirigindo pela contramão. Eu corri lá com o Ramon e tentamos ver como ele estava. O senhor estava meio desesperado. E conversamos, e ele não sabia o que fazer, morava numa outra cidade. Eu falei: não, eu vou levar o senhor ali. Eu tinha outro compromisso, mas eu falei: eu vou levar o senhor lá na concessionária. E levei aquele homem na concessionária. E perguntei: o senhor está bem? Eu estou um pouco nervoso, mas eu estou bem. Devia ter os seus 76 anos de idade. Eu falei: puxa, o senhor vai para onde daqui? Ah, eu vou para uma cidade, fica 1h30. Posso levar o senhor lá? Não, mas você não vai sair daqui da sua cidade para me levar. Isso não existe. Eu falei: existe. Aí chegamos na concessionária, ele olhou para mim e ele falou assim: sabe de uma coisa? Na minha cidade lá, eu sou uma pessoa conhecida como alguém que faz boas ações para os outros. E tudo que eu faço, as pessoas: pô, que legal, você sempre está servindo e ajudando. E hoje eu cheguei aqui, não conhecia ninguém, bati o carro num ambiente que eu não conhecia ninguém. E Deus, ele não é nem cristão, ele falou que não era cristão. E Deus mandou você ali onde eu estava, para fazer uma boa ação comigo. E ele falou: eu estou pensando que vale a pena eu continuar fazendo o que é bom, porque se eu faço o que é bom, as pessoas vão continuar fazendo o que é bom. Talvez na mentalidade dele, ele estava falando sobre: eu vou fazer e vou receber, ou eu vou fazer e eu sei que pessoas vão continuar fazendo. Mas na nossa mentalidade do reino, é que nós estamos pensando o seguinte: igreja não é só ficar sentado, não é só vir para o culto no domingo. Nós somos igreja principalmente no dia a dia, quando nós estamos na rua. O que você faz
conta. O seu testemunho conta. A sua palavra branda conta. O seu abraço conta. Que tipo de igreja nós estamos sendo? Porque se somos uma igreja centrada em nós, nós vamos colher as mesmas sementes. Mas nós somos uma igreja que damos amor e doamos amor, pode demorar, mas um dia nós vamos começar a colher frutos de ações como que o Tiago começou a plantar junto com a equipe dele ali. Enquanto eles estavam na UEL dando água de graça, as pessoas assim, ó, tá brincando comigo, cara, hoje ninguém dá nada de graça. Que conversa é essa de Jesus? Quem é esse Jesus? Que aquele vai me cobrar depois? Não, cara, ele já pagou na cruz. Mas que cruz é essa? Que eu não sei que cruz é. As pessoas estavam espantadas e surpresas. Queridos, eu quero convidar vocês a espantarmos o mundo e surpreendermos o mundo com aquilo que eles não esperam mais: bondade, fidelidade, favor, graça, bênção, amizade, cordialidade, generosidade. Nós podemos transformar o mundo quando nós somos transformados por Deus. Isso começa a partir da sua vida pessoal, isso começa a partir da sua casa. Você tem algumas sementes aí, e talvez alguns de nós, inclusive eu, possa estar colhendo hoje algumas das sementes que nós plantamos há alguns anos atrás. E essas sementes que não foram boas, elas estão ardendo e doendo muitas vezes. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu não estou falando da consequência do aprendizado, porque Deus permite muitas vezes a consequência para a gente aprender. Mas Ele está dizendo: eu estarei na consequência com você. Eu estarei na dificuldade com você. Eu estarei no momento que você precisa aprender, eu vou estar com você. O que eu quero dizer para ti e para mim nessa noite é que todos nós precisamos reconhecer que o sangue de Jesus é extremamente poderoso para anular e aniquilar qualquer semeadura maldita que alguém já fez em nossa vida, ou que de alguma maneira nós fizemos na vida de alguém. Porque não tem a ver só com o que o irmão está fazendo comigo, tem a ver com aquilo que eu estou fazendo pelo irmão. E a palavra de Deus fala para você que Ele não gerou você para ser amaldiçoado. Ele gerou você para que você fosse uma pessoa abençoada. E eu quero abençoar a tua vida hoje. Eu quero declarar sobre você: não importa que tipo de sementes você já plantou, eu quero clamar a Deus que você tenha a oportunidade de voltar onde você foi, onde você plantou errado. Alguns até já voltaram talvez, mas se você que não voltou, você vai voltar de alguma maneira. Não estou falando talvez de um lugar ou com uma pessoa que às vezes não dá, mas de alguma maneira no teu coração, através da atitude de arrependimento, dizer: Pai, me perdoa, porque o perdão, ele corta a raiz da desgraça, ele corta a raiz da maldição. Querido, às vezes a gente faz coisas que a gente sempre fez na vida e a gente não enxerga aquilo como pecado. E a gente fica o tempo todo aprisionado, e a gente acha que está legal, e eu vou dizer para você: o que não é de Deus não está legal, está te prendendo, está te deixando mal, deprimido, então tem alguma coisa errada. Vamos pedir para Deus renovar a nossa sementeira. Fica de pé comigo, eu quero chamar o Fábio. Fábio, vem cá, fica de pé comigo, eu quero orar por você. Onde você está, não precisa apagar a luz, vai ser assim mesmo. Eu quero orar por você, quero ministrar a sua vida, e eu quero liberar essa palavra para que você tenha uma semana realmente diferente. Preste atenção, se você já falou de alguém, peça perdão a Deus. Se você foi motivo de passar alguém para trás, peça perdão a Deus. Se você foi pivô em destruição de relacionamentos, peça perdão a Deus. Se de alguma maneira você fez algo que hoje você carrega a consequência e o peso, pede perdão a Deus. O pastor está lançando peso sobre nós de maneira alguma, de maneira alguma. Eu estou dizendo para você que Deus é tão bom, que Ele está nos dando a oportunidade hoje de viver o melhor. Então fecha os teus olhos, fecha os olhos, fecha os olhos. Aí onde você está. Aleluia, Jesus. De olhos fechados ainda. Hoje de madrugada eu saí da vigília, parei o carro na frente de num posto de gasolina, e tinha um carro com uma menina e um rapaz dentro, e ela deu ré e bateu quase no nosso farol, quebrou um pouco do para-choque. Eu desci para conversar com ela, falei: querido, o que aconteceu? Eu dei ré, né? Eu falei: deu ré, você machucou meu carro. Ela falou assim:
tá, mas você não quer ir ali comigo agora tomar uma cerveja que a gente resolve? Eu falei, não, imagina, de madrugada a gente me chamando na cara dura. Você não quer ir ali comigo tomar uma cerveja que a gente resolve? Eu falei, não, querida, não quero cerveja, não bebo cerveja, eu sou pastor, e eu quero dizer para você o seguinte, só quero que você pague meu carro. Saíram dali naquele momento, não, tudo bem, a gente vai pagar o teu carro. Pegaram o nome, peguei o número dela, hoje de manhã ela me escreve dizendo assim, você sabe que quem bate atrás está errado, né? Então, como é que você vai fazer? Você vai pagar meu carro integral? Como é que você vai fazer? Eu falei, você está louca, menina? Tem imagem do circuito, do posto, tem tudo, tem testemunhas. Ela, não, desculpa, senhor, não sabia que tinha imagem. Não, desculpa, senhor. Não, eu vou pagar seu carro. Fica tranquilo, amanhã você manda a foto. Por que eu estou te falando isso? Estou te falando isso para que você entenda uma coisa. Nem sempre as pessoas vão reagir conosco da maneira que nós agimos com outras, mas a maneira que eu sou vai contar na maneira como eu reajo com elas. Em nenhum momento eu coagi aquela menina, eu fui grosso ou estúpido, ou eu apontei que ela estava errada e disse que ela estava bêbada ou drogada, chamei de prostituta em nenhum momento. Eu só falei assim, vai dar tudo certo, eu não quero arruinar o teu final de semana, mais do que já está. Então faz o seguinte, conversa comigo amanhã. Eu quero dizer para você que vai acontecer momentos na sua vida que você vai ser instigado a fazer o que não deveria. Controle os seus impulsos. Antes de dar um passo, pense nas consequências. Antes de fazer algo pecaminoso, pense que aquilo vai destruir de alguma maneira algo na sua vida, porque o pecado destrói, ele arruína. Eu quero orar por você agora. Aquilo que você está colocando diante de Deus, que veio à tua mente, que você está lembrando. Pai, em nome de Jesus, o Senhor morreu na cruz para nos abençoar, e é debaixo dessa bênção que nós queremos seguir e fluir. Então, Pai, em nome de Jesus, onde houver uma semente maldita que foi semeada na vida desse irmão de maneira injusta, e onde eles também semearam injustamente, Senhor, e por algum motivo está colhendo hoje no corpo, ou na alma, ou numa opressão, Senhor, seja lá o que for, nós sabemos que aquilo que está errado, o Senhor veio para resolver, o Senhor veio para consertar. E essa é a graça maravilhosa e abundante, porque o Senhor é aquele que conserta, o Senhor é aquele que endireite nesse dia os nossos passos, Senhor. Conserta, Senhor, as nossas veredas, Pai, nos conduza por caminhos de verdes pastos, de tranquilidade. Eu oro em nome de Jesus, e eu peço que todo o peso de maldição sobre a vida dessa pessoa seja repreendido, quebrado em nome de Jesus. Aquilo que foi liberado, Senhor, em desonra, de repente eles semearam desonras contra os pais, contra a liderança, Senhor, contra outras pessoas. Pai, tenha misericórdia, tenha misericórdia, tenha misericórdia. Ensine esse irmão e essa irmã, Senhor, que eles tenham semente da honra nas mãos, para que eles semeiem e para que eles colham, e que a graça do Senhor alcance a sua história. Muitos aqui, Senhor, que têm filhos, se preocupam, meu Deus, eu não quero que meu filho tenha o meu gênio. Senhor, eu não quero que lá na frente meu filho venha ter o meu gênio, venha passar pelo que eu estou passando. Eu oro em nome de Jesus, Senhor, ajuda essa pessoa a semear hoje, ajuda essa pessoa a ter o caráter tratado, moldado, a ter o coração tratado em Ti. Nós abençoamos os Teus filhos, meu irmão, nós abençoamos a Tua casa, meu irmão, minha irmã, nós abençoamos a Tua vida, nós abençoamos os Teus pais, nós abençoamos os Teus negócios, porque nós estamos aqui hoje assumindo de fé diante de Você, que esse é o coração de Deus para contigo. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe, que toda semente maldita que está dando fruto na sua casa, na sua vida, cesse em nome de Jesus, que cesse agora, crê comigo, meu irmão, que cesse agora em nome de Jesus. Que você comece a dar passos novos, que você comece a ir em direções diferentes, para que você possa colher resultados diferentes, e que o Senhor te guarde, e que o teu futuro seja um futuro de muita bênção. Eu declaro sobre você agora a tua sementeira renovada. Eu declaro sementes do reino de Deus
para a transformação e para a bênção da sua vida e da sua família. Eu declaro que essa semana Deus vai te dar algumas oportunidades que você não imaginava ter, mas você vai semear uma atitude diferente, e você vai caminhar em arrependimento, e você não vai caminhar em julgamento, mas você vai dizer: Pai, não tem a ver com quão o outro está doente. Se eu estou saudável, eu quero semear saúde para ele. Semeie saúde em casa. E eu quero incentivar a você nesse dia, na sua casa, faça da sua casa o lugar mais confortável que existe. Olhe para mim agora, olhe para mim agora. Faça da sua casa o lugar mais confortável que existe. Lá fora é difícil, a pancada é grande, mas quando a gente chega em casa não tem que ter briga ou desespero. A nossa casa deve ser um ambiente mais tranquilo possível, para você recarregar suas baterias. Faça o que for possível, mas honre o seu esposo, honre a sua esposa, honre as pessoas que têm estado ao seu lado, honre as pessoas que têm investido na sua vida, honre as pessoas que confiam em você e que honram você. Seja leal com as pessoas, semeie isso, principalmente com os que você não conhece, porque se Jesus fala para a gente orar pelos nossos inimigos, e a gente não tem inimigo, pelo menos não deveria ter, a não ser o inimigo das nossas almas, e esse é outro. Meu irmão, você deve abençoar todo mundo. Semeie hoje uma semente de generosidade e de transformação, e a gente vai colher a longo prazo um tsunami de bondade e fidelidade em toda a cidade, em toda a nossa vida, em nome de Jesus.